Boa tarde, crianças. Mais uma aulinha com vocês. A nossa aula de hoje, vamos estudar um pouco de geografia sobre o trânsito e meios de transporte, certo? Vamos estudar algumas coisas sobre o trânsito e vamos relembrar os meios de transporte. Vamos lá. Para vocês, o que é trânsito? Isso. Trânsito é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, avenidas, nas estradas, não é? Então, trânsito é todo movimento de pessoas e veículos, certo? Em algum determinado espaço. Agora nós vamos ver alguns cartazes aqui que eu coloquei para a gente entender melhor um pouco sobre o trânsito e os meios de transporte. Tá? No trânsito, nós encontramos o semáforo, certo? No semáforo, ele possui 3 cores, né? O semáforo tem a cor vermelha, a cor amarela, a cor verde. O que significa a cor vermelha? A cor vermelha significa perigo, que você tem que parar, certo? O que significa a cor amarela? A cor amarela significa atenção, espere, você tem que esperar um pouco. E a cor verde? A cor verde, ela sinaliza, né, o sinal de aberto, certo? Que você pode passar, atravessar. E esse sinal é de veículos, tá? É o sinal de veículos. Se tiver vermelho, tem que parar. Se tiver amarelo, você tem que prestar atenção. Se tiver verde, aí você pode passar. O semáforo é um sinal de veículos. Nós temos também o guarda de trânsito. O guarda de trânsito é aquele que organiza o trânsito, né? Ele que orienta tanto os motoristas como os pedestres. A organização do trânsito é feita pelo guarda de trânsito. Aí aqui tem explicando um pouquinho sobre o guarda de trânsito. Eu vou ler para vocês. O guarda de trânsito orienta os motoristas e os pedestres e fiscaliza o cumprimento das leis no trânsito. Quer dizer, é ele que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis no trânsito. Para evitar acidentes, o necessário é andar sempre pela calçada, respeitar os sinais de trânsito, respeitar o guarda de trânsito, atravessar nas ruas pelas faixas de pedestre, que toda rua tem que ter essa faixa de pedestre, que o pedestre só pode atravessar por essa faixa. E para poder não ocorrer acidentes, né, nas estradas, nas ruas, nós temos que ter algumas cautelas, né? E
nós temos aqui as causas desses acidentes. Por que ocasiona acidentes nas ruas e nas estradas? As causas dos acidentes: o excesso de velocidade. O excesso de velocidade causa muito acidente. A pessoa andando rápido, sem prestar atenção. A desobediência às regras de trânsito. Quando o motorista ou o pedestre não obedece às regras de trânsito, sempre acontece acidentes. A falta de atenção dos pedestres, né? Se o pedestre não passar pela faixa de segurança, ele passar fora da faixa de segurança, vai ocasionar um acidente, com certeza. Dirigir embriagado. Por isso que tem aquele ditado: se for dirigir, não beba, porque se você dirigir embriagado, vai ocasionar acidente. E também tem um que você não tem aqui: não usar o celular quando estiver dirigindo. Não utilizar o celular, que também chama a atenção do motorista e ocasiona acidentes. Aí aqui também está falando sobre o semáforo, que aqui é do pedestre, que do veículo são 3 cores, do pedestre são só 2, vermelho e verde, tá? Que é pare e siga. E aqui fala também sobre os cuidados ao atravessar a rua, né? Olhar sempre para um lado e para o outro, sempre passar na faixa de pedestre. Quer dizer, tem que prestar bastante atenção ao atravessar a rua, porque se não prestar atenção, vai ocasionar acidentes. O veículo pode bater, né, no outro ou atropelar alguém. E o pedestre pode ser atropelado, se não prestar atenção. E nós também vamos falar, certo, sobre os meios de transporte. Nossos meios de transporte são vários. Nós temos vários meios de transporte, certo? Tem o meio de transporte terrestre, aéreo e aquático. Eu até coloquei aqui alguns exemplos, certo, de meios de transporte. Meio de transporte aéreo. Nós temos o avião, o helicóptero. Meio de transporte terrestre. Nós temos o carro, o metrô, né, que anda na linha, mas é terrestre, o ônibus, a moto e a bicicleta. Tem também carroça, que no interior é muito utilizado, certo? Carroça. E meio de transporte aquático, que é marítimo, né? Tem o navio, tem barco, tem canoa, certo?
Então, vocês prestaram bem atenção o assunto de hoje. Hoje nós estudamos sobre trânsito e meios de transporte. Vou ler para vocês também como devemos organizar o trânsito, tá? Para organizar o trânsito, nós temos as faixas de pedestre, o guarda de trânsito, como eu disse. Temos também os policiais rodoviários e os sinais de trânsito, né? As faixas de segurança, vocês sabem, são as listas brancas pintadas no chão das ruas e das estradas. Os guardas de trânsito, ele orienta os pedestres e os veículos, que eu já falei. Os policiais rodoviários, eles orientam o trânsito nas estradas, certo? Os sinais de trânsito, eles servem para orientar as pessoas e os veículos, tanto os pedestres como os veículos. E não há só o semáforo, né, como sinais de trânsito. Há o semáforo e as placas, certo? Aí aqui tem até algumas placas, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem algumas placas de identificação no trânsito. Essa primeira placa, ela significa estacionamento regulamentado. O que quer dizer? Que pode estacionar. Esta segunda placa tem proibido estacionar, que é o círculo, né, com um E e um tracinho. Ela representa que não pode estacionar nesse local. Essa placa, ela significa pare, é uma parada obrigatória. Se tiver essa placa, o carro, o pedestre tem que parar. Essa placa, ela significa proibido trânsito de bicicletas. Quer dizer, não pode estacionar bicicleta ou passar bicicleta por esse local. Esta placa indica que é área escolar. Essas placas sempre estão próximo a escolas, certo? E esta placa significa veículo, velocidade máxima permitida. Quer dizer, há várias placas dessa, com vários tipos de velocidade. Aqui são 60 km por hora. Quer dizer, quando tiver este tipo de placa, mostra que o carro só pode circular até esses quilômetros, né? Essa quantidade de quilômetros. Aqui é 60 km por hora, mas tem placa de 80 km por hora, 40 km por hora, certo? Então, hoje a nossa aula foi sobre trânsito e os meios de transporte. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o significado do trânsito, certo? Os sinais de trânsito e como deve-se ser orientado o trânsito e o que nós devemos fazer para não ocasionar acidentes. E sobre os nossos meios de transporte, que vocês já conhecem e nós fizemos só revisar. Até a próxima aula e fiquem bem.